Vamos para a próxima pergunta aqui. A Raia Busa perguntou: Boa noite, Roger e doutora Aide. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Eu quero ir para estudar em New Jersey. Estando aí nos Estados Unidos com visto de estudante e caso eu encontre um patrocinador para o meu visto de trabalho, o meu status pode ser alterado? Ou só posso ir trabalhar aí se já for com status de trabalho? Agradeço a resposta. Tá, então a gente sabe que muita gente com a intenção de turistar ou estudar, e as portas abrindo conforme você vai tocando nas portas. E, com certeza, você pode trocar seu status. A gente faz troca de status, literalmente, todos os dias no meu escritório, porque as pessoas vão tendo oportunidades. Então, assim, o que eu falo? Se você vem com a intenção de estudar e daí gerar uma oportunidade, maravilha. Se você vier com a intenção de turistar e chegar e falar que nem um rapaz, mas eu trabalhei ou eu vou trabalhar, você vai ser barrado. Mas não tem nenhuma, assim, nenhum crime, nada contra a lei, você chegar e falar, eu vou estudar. E daí, conforme vai surgindo as oportunidades, sem problema. Podemos sim. Tá certo. Vamos para o Alan Augusto. Olá, Roger e doutora. Tenho uma pergunta em relação ao que seria melhor para mim. Eu sou formado em administração, estou estudando inglês nível básico ainda. Devo sair do Brasil com o visto de turismo e mudar quando chegar aí? Ou devo já sair do Brasil com visto de estudante ou algum outro? Sendo que tenho como objetivo morar nos Estados Unidos e um dia conseguir o tão sonhado green card. Tá. Então, eu acho que do jeito que ele falou, é um exemplo perfeito. Ele já fala para a gente que ele tem ele quer morar aqui. Então, não é aconselhável vir como turista, né? Outra coisa, sai muito mais caro, né? Você vir como turista e ficar fazendo trocas de status. Você pode pedir o visto de estudante direto no consulado. É um processo que nós fazemos para você. Nós representamos estudantes semanalmente. Então, eu acho que você pode já vir com o visto, né? Porque, assim, o básico do Brasil, eu não sei, Roger, você que é brasileiro vai me ajudar. Mas acho que o básico do Brasil não é básico aqui, né? Não, é bem diferente. Porque eu tenho muitas pessoas que querem trabalhar no meu escritório, que sabem que a gente só atende, assim, 99% do meu público é brasileiro. E falam que falam básico e tal. A gente faz uma entrevista em inglês e eu falo, não, ainda não tá básico, vamos ajudar a pessoa, né? Então eu falo, acho que é bom você vir fazer um cursinho aqui nos Estados Unidos, fazer um curso em inglês. É isso que eu vou aconselhar para ele. Tá certo. O Natan da Conceição perguntou o seguinte: tenho curso técnico de elétrica. Ele pode me ajudar a entrar com visto de habilidades especiais? Eu acho que vai ser difícil, só com curso. Mas se ele me falar, doutora, eu tenho curso, eu tenho uma empresa, eu já fiz projetos que geraram reconhecimento, já fiz uma contribuição, né? Antigamente no Brasil era feito de X forma, mas eu inventei uma peça ou inventei um modo de instalar. Até já ganhei prêmio, doutora. Eles me chamam para fazer palestras. Aí eu vou falar, bom, tá bem interessante esse caso para o EB1, mas depende, Roger. Beleza. A Emidu fez a seguinte pergunta: se possível, gostaria de saber como funcionam os cursos técnicos aí, duração, requisito para entrar, se ganha autorização de trabalho após isso, e obrigado pela atenção. Claro, os cursos técnicos, infelizmente, eles nem dão o visto F1. Se você fazer o Associate Degree, que não é curso técnico, aí você consegue. Mas eu tenho um paralegal que trabalha com a gente, mas ela já tem autorização de trabalhar de outra forma, mas ela está no curso de paralegal e eu até achava que o curso de paralegal daria direito a F1. Eu vim saber que não. Ela falou, não, o F1, não, paralegal não se encaixa. Então, eu falei, uau, é estranho, porque paralegal poderia depois fazer, né, um curso superior também. Mas, enfim, os cursos técnicos não vão liberar F1 e não vão te dar nenhum direito imediato de residência aqui no país. Tá certo. Eu ouvi falar de um visto chamado M1, que é de estudo, mas eu não consigo entender muito a diferença do F1. Eu nunca fiz M1, mas a gente pode investigar isso, Roger. A gente faz o F1 sempre, né? Mas nunca fiz M1.
foi um moço que veio como fazer aulas de piloto de helicóptero. Ah, legal. Super legal. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. O Bruno Alexandre. Olá. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito inspirador. Gostaria de saber se eu, indo como estudante, consigo colocar até quantas pessoas como dependente. Se essas pessoas podem ir depois, porque pretendo ir sozinho primeiro, e se meus dependentes podem trabalhar aqui legalmente. Desculpa a quantidade de perguntas, grande abraço e fiquem com Deus. Tranquilo. Ó, é fácil. Estudante não tem a autorização de trabalhar e os dependentes tampouco. Agora, se o estudante fazer um curso superior, um mestrado, um curso mais especializado, é provável que ele vai conseguir o OPT, né? O tal estagiário que é pago depois. Um assunto. Segundo, dependentes. Dependentes só vão ser seus filhos menores de 21 anos e sua esposa. Então, não tem limite. Se o cara tiver 5 crianças, todos podem vir. E eles podem trabalhar legalmente como F2? Não podem trabalhar. F1 e F2 não podem trabalhar, normalmente. Vamos agora para a pergunta do Paulo Moraes, é um pouquinho extensa. Tá. Minha pergunta para a doutora Aide é o seguinte. Minha filha, que é cidadã americana, deu entrada no meu pedido de green card como pai dela em 28/9/2019. Tem um visto americano de turismo válido e tem uma filha menor que mora aqui comigo e o visto dela de turismo está vencido. Como ainda não fui chamado para a entrevista na embaixada, porque ele está no Brasil, e preciso ir para os Estados Unidos o quanto antes, gostaria de saber: 1. Posso pedir o visto de turismo para minha filha menor e irmos para os Estados Unidos, sabendo que ele tem esse processo em andamento? 2. A senhora quer responder o 1 primeiro? Vamos lá, porque assim, as perguntas são um pouquinho complexas, porque assim, poder pedir o visto, ele pode pedir. Eu não vou saber qual vai ser a resposta do agente. Por quê? Sabemos que tem gente como ele. A gente representa muitas pessoas no Brasil, tem familiares aqui, e eles vêm e entram e saem como turista porque vai demorar, muitas vezes. O dele não deveria demorar muito mais. 1 ano já é a tempo de ele ter chamado ele para entrevista, tá? Então, se ele não é chamado em 1 ano, definitivamente entre em contato com o seu advogado para eles reclamarem que está fora do prazo. Ok. Só que a situação dele está um pouco complexa, porque ele está com o visto em um passaporte válido. Ele pode entrar e sair, provavelmente não vai ter problema nenhum no aeroporto, né? Mas a filha que tem que passar por o consulado, quando você preenche o DS, né? Eles perguntam para você: ah, tá, mas tem alguém que já deu entrada para você num visto de imigrante? E daí eles podem achar: ah, não, peraí, eles vão todos ir e vão ficar. Mas no caso dele, como já passou quase 1 ano, imigração e o consulado sabem que já vai estar quase na hora de aprovar, entendeu? Então, eu acho que tem mais dificuldade quando é irmãos, porque nossos irmãos pode demorar 10, 15 anos, dependendo do país. Então, quando a pessoa entra, eles falam: ah, não vai ficar, porque depois vai tentar casar ou fazer outra coisa e vão tentar invadir, né, a lei de imigração. Mas vamos para a segunda pergunta. No caso do irmão, doutora, só me corrija se eu estiver errado. Ele não pode estar indocumentado aqui nos Estados Unidos, já os pais não há esse problema. Sim, porque as categorias de família, eles vão de preferência. Tem F1, F2, F3, F4. Esses são Family-Based Preferences for Immigrant Visas. Categorias de família de preferência para vistos de imigrantes que são green card. Tá, F1 acaba sendo quem? Esposa, marido, crianças menores de 21 e seus pais, né? Então, se o pai ficou aqui ilegal, tudo bem. Agora, irmão, totalmente diferente, porque it's not first preference, né? Não é F1 já. Tá. Filhos maiores de 21 estão casados, já não é F1. Então, não pode ficar ilegal. Mas, o que aconteceu? Teve uma época que não estava tão demorado. Estava assim, 4 anos, 5 anos. E as pessoas vinham e estudavam. E ficavam aqui para sempre. Legal, como estudante, esperando o visto rolar. Então, acho que eles ficam meio que guardando esses data, né? Estatísticas. Tá certo. Vamos para a segunda pergunta dele. Como tem o pedido do meu green card, o fato de haver pedido esse visto de turismo para minha filha e estar nos Estados Unidos pode prejudicar o meu processo? Então, ele está nos Estados Unidos?
Como tem pedido? Eu acredito que ficou confuso aqui agora. Eu não sei se ele está aqui nos Estados Unidos, porque aqui ele fala o seguinte: ó, posso, ao chegar nos Estados Unidos, pedir a troca da entrevista para realizar nos Estados Unidos. Então ele está no Brasil. Então é um mix de perguntas junto. Então ele está no Brasil. Ele quer saber se ele terá problemas entrando, pedindo visto de turismo para ela, saindo do Brasil e vindo para os Estados Unidos e continuar o processo aqui, o que eu acredito que não pode. Então, porque o processo aqui dentro é diferente do processo consular, né? Porque aqui é adjustment of status, né? Um ajustamento de status. Então, tem outros formulários envolvidos, né? Nesse ajustamento de status. Mas poderia ser feito se ele vier e iniciar o processo do ajustamento de status, por exemplo. Para fazer no Brasil, ele enviou o formulário 130, que é o documento que prova que existe uma ação familiar. Ok. Na hora que é aprovado, com esse ato, eles vão agendar o DS no website do Departamento de Estado. Isso vai liberar o Green Card. Mas, se ele estiver dentro dos Estados Unidos, entrou com intenção de turistar, acabou ficando, deu aprovação, e ele quer fazer aqui dentro, ele vai dar entrada no 485, em vez do DS. Entendeu? É complicado. Eu não estou aconselhando isso. Vamos para a próxima pergunta. O Servo Júnior, ele fez a seguinte pergunta: se minha esposa, como biomédica, pode conseguir algum visto, vejo as pessoas falando sobre a área de saúde em evidência, mas vi que biomedicina aí não é tão comum. Ela trabalha com análises clínicas. Existe essa possibilidade, doutor? Então, a biomedicina me ajuda, Roger, a gringa aqui. Vocês sabem que eu sou americana, né? Então, help me, Roger. Biomedicina seria, assim, pelo pouco entendimento que eu tenho, porque eu fiz administração e recursos humanos. Eu acho que alguma coisa voltado nessa área de análises, de clínica. Vamos dizer o seguinte: se ela não é médica, né? Não. Ok. Mas talvez ela tenha o bachelor's degree, pode ser, né? Se ela tiver universidade, o bacharelado, né? E 5 anos de experiência, a gente poderia avaliar a opção do EB2 National Interest Waiver, que esse é o visto que ele está falando, né? De médicos, que médicos, dentistas, a gente sabe que enfermeiras, nossa, tá em alta nos Estados Unidos. Então, muita gente vem e consegue sim até sem emprego, que é muito interessante isso, né? Mas eu teria que avaliar o currículo para ver a informação. Inclusive, eu já fiz uma entrevista, já está gravado, com um casal que o marido é enfermeiro e eles vieram para cá. E se eu não me engano, doutor, eles me falaram que o visto era E3. Eu não sei se é verdade, assim, porque eles estavam confusos também, ou que é EB3. Pode ser o EB3, mas muitos enfermeiros, eles vêm com o EB2, que é até melhor, né? Porque o EB2, National Interest Waiver, você não precisa... que muitas vezes as pessoas têm dificuldade do emprego, Roger. Então, talvez eles tiveram uma oportunidade única, né, de encontrar alguém que queria fazer essa oferta de emprego para eles, mas muitos não têm. Então, a gente sabe que o EB2, National Interest Waiver, acaba sendo um caminho um pouquinho mais fácil.